Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Entre Redes Mais RI, o podcast onde o futebol encontra as relações internacionais. Eu sou a Alessandra Novaes e hoje eu trago um episódio especial, um pouquinho diferente. Vai ser um episódio mais curto, introdutório, para a gente abrir um tema do pós-colonialismo. Na próxima semana, teremos uma convidada muito especial que pesquisa questões raciais e literatura. Aí a gente vai aprofundar ainda mais esse debate. Mas eu não queria deixar o nosso público sem conteúdo, então eu pensei, por que não começar a introduzir esse tema hoje? Então vamos lá. O que é o pós-colonialismo? Quando a gente fala em pós-colonialismo, não é simplesmente o depois da colonização, como se fosse uma linha do tempo. O pós-colonialismo é um campo de estudos que olha para as marcas que a colonização deixou e que continuam presentes até hoje. Ele tenta responder perguntas como: por que antigas colônias ainda ocupam posições de dependências no sistema internacional? Como as culturas colonizadas foram silenciadas ou transformadas e como isso afeta a identidade, política, economia e até esportes. Alguns nomes são fundamentais aqui. Frantz Fanon, por exemplo, que escreveu sobre alienação cultural e a luta pela libertação, Erdős Said, com o famoso livro Orientalismo, que mostra como o Ocidente construiu uma visão estereotipada do Oriente, e também Gayatri Spivak, que discute as vozes que foram silenciadas no processo colonial. Enquanto teorias como o realismo ou liberalismo olham para as grandes potências, segurança e comércio, o pós-colonialismo faz outra pergunta: e os povos colonizados? Qual espaço eles têm nesse sistema internacional? E o que ficou da colonização na forma como o mundo funciona hoje? Aqui no Entre Redes, a gente faz essa ponte com o futebol. E o futebol é talvez um dos espaços onde o pós-colonialismo mais aparece, mesmo que a gente não perceba. Um exemplo claro é a questão dos jogadores africanos e latino-americanos que são vendidos muito cedo para clubes europeus. Existe até quem chame isso de uma espécie de, entre aspas, novo tráfico de talentos. Os clubes da Europa olham para países da África como um verdadeiro celeiro de jogadores. Só que esse movimento muitas vezes não garante retorno equivalente para esses países, seja em infraestrutura, seja em valorização local. Isso lembra muito a lógica colonial: exploração, hierarquia e dependência. Outro ponto é a identidade. Seleções nacionais carregam histórias coloniais. A França, campeã do mundo em 2018, é um ótimo exemplo. Mais da metade dos jogadores eram descendentes de imigrantes africanos, ou seja, a própria formação da seleção reflete esse passado colonial e essa mistura de identidades. O futebol, nesse sentido, é mais do que um esporte, ele é um reflexo dessas relações de poder, dessas hierarquias globais que o pós-colonialismo tenta analisar. Hoje eu trouxe só um panorama geral, uma introdução mesmo, para a gente abrir essa discussão sobre o pós-colonialismo. E no próximo episódio, a gente vai ter uma participação de uma convidada, como eu disse, que pesquisa sobre questões raciais e literatura, e aí a conversa vai ser ainda mais rica. Vamos aprofundar como o colonialismo ainda marca identidades, narrativas e, claro, futebol. Então já fica o convite para você não perder. E esse foi mais um episódio do Entre Redes. Se você gostou, compartilhe com os amigos, manda aquele feedback e segue o podcast no Instagram, @entre.redesri, e segue a gente aqui também no Spotify e ativa o sininho de notificações para não ficar fora de nada. Isso ajuda muita gente a crescer e a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E não se esqueça, entre a sede do futebol e os filhos da política internacional, a gente se encontra aqui, porque no fim das contas a bola também carrega poder. Até a próxima sexta com mais mergulho nas teorias das relações internacionais e no futebol. Até lá!